Fala galera, passando aqui para falar um pouco dessa possível transferência do André, que aparentemente melou com o Milan, né? E graças a Deus melou, porque a negociação era terrível, horrível, péssima, como vem acontecendo aí nos últimos anos, e parece que não muda nunca, né? Para vocês entenderem, o Milan tinha oferecido 15 milhões de euros, pro André, o que já é um valor baixo se a gente considerar. Isso aí não dá nem 100 milhões de reais. A gente vê muito bagre, muito jogador Zé Ruela, mediano, muito inferior a André, sendo vendido por muito mais. Será que a diretoria dos outros times que sabem negociar do Corinthians não sabe? Porque é bizarro, né? Aí vocês vão falar, pô, mas o Corinthians deve 3 milhões, o Corinthians precisa pagar dívida a curto prazo. Beleza, concordo. Mas essas dívidas aconteceram justamente por causa de negócios mal feitos como esses. Comprar jogadores pés de rato por valores absurdos e vender joias por valores irrisórios. 15 milhões de euros no André é um péssimo negócio. Se fosse 15 milhões de euros à vista, já seria horrível. Imagina 15 milhões parcelados 5 milhões por ano. E com um gatilho de 2 milhões caso ele atinja determinado número de jogos. Então não dá para entender como que a diretoria do Corinthians fazem negócios tão amadores, tão horríveis como esse. E agora parece que as caras, devido ter vazado para mídia e o pessoal ter descido a lenha, agora eles parecem que estão voltando atrás. O que já incomodou o Milan. O negócio era tão bom pro Milan, tão excelente, que agora o Milan quer entrar na FIFA, porque já tinha minutas de contrato, e o Milan quer acionar para obrigar o Corinthians a vender o jogador. Por aí vocês tiram uma base do preço de banana que o André seria vendido. Isso é um absurdo. Isso aí é imoral com o Corinthians. O Corinthians está nessa situação justamente por conta de negócios mal feitos como esse. Na minha visão, na minha humilde visão, para levar no mínimo, 30 milhões de euros, no mínimo, para falar baixo. O cara tá sendo os melhores jogadores do Corinthians, inclusive na eliminação de ontem pro time do Novo Horizontino, o André foi o melhor em campo. Pisou bem a área, chegava de trás, dava bons passes, armava a jogada, vinha de trás. E o André tá sendo o melhor em campo, não só nesse último jogo, o André tem uma sequência de bons jogos sendo o melhor em campo. Então não dá para admitir o André ser vendido por 15 milhões de euros e ainda em parcelas anuais de 5 milhões. Isso é um absurdo. Graças a Deus a diretoria do Corinthians falou que quer precisar rever algumas questões do contrato. Deixa eu falar para vocês precisam ver o contrato todo. O contrato todo tá uma merda. Tá horrível o contrato de venda do André. É no mínimo 30 milhões e não tem essa de parcelar não. Alguém parcela a dívida picadinho pro Corinthians? Vocês têm que parar de ser bom samaritano. Vocês têm que parar de vender jogador do Corinthians por preço de banana. Os caras lá fora devem dar risada de nós. Isso aí não existe. Isso aí é de uma fanfarronice muito grande. Vocês estão de brincadeira. Vocês para negociar jogador, vocês são ruins com força. Vocês são horríveis para negociar. Pelo amor de Deus. Quem é que tá a par disso? Quem é que dá os aval pra fazer essas vendas absurdas? O Corinthians tá precisando de dinheiro, mas não tem que vender jogador a preço de banana não, gente. Ainda mais um dos melhores jogadores do time. Pelo amor de Deus. Vocês têm que vender por 15 milhões de euros parcelado picatinho. É jogador que nem o Hugo da lateral esquerda, que nem o Charles, que nem o Pedro Raul. Pelo amor de Deus. Onde que vocês estão com a cabeça para vender o André por 15 milhões e ainda parcelado? Vocês não têm um pingo de juízo, vocês não têm o mínimo de respeito pelo Corinthians. É por isso que o Corinthians é essa zona, por isso que o Corinthians deve 3 bilhões. Vocês estão de brincadeira. E vocês, galera, a notícia é essa. Eu queria saber de vocês o que vocês acham, se vocês concordam de vender o André por 15 milhões de euros, ou se vocês estão achando tão absurdo como eu. Deixe os comentários aí. Um forte abraço, fiquem com Deus, tamo junto. E vai Corinthians, e olha,
torcer pra essa diretoria parar de fazer presepada, porque tá difícil. Tamo junto.